Vamos para a continuação do nosso conteúdo sobre a determinação da renda de equilíbrio. Nós falaremos a partir de agora sobre os investimentos. Vejam só, em uma economia ainda fechada e sem governo, tá bom? Continua do mesmo jeito. Nessa economia, quando ela é composta, somente por bens e serviços finais, ou seja, somente por aqueles produtos que chegam na gôndola do mercado para o consumidor final, tá? Então, somente esses. Quando uma parcela desses produtos, uma parcela da produção não é consumida, ela se transforma em estoque. Então, a parcela da produção que não é consumida, ela se transforma em estoque, tá? No entanto, a produção dos produtos estocados gerou custos aos empresários. Porque veja bem, nós temos a produção de, por exemplo, R$ 100 reais em determinado período. O produtor produziu R$ 100 porque ele esperava que fosse essa a demanda efetiva, que ela de fato se realizasse mais para frente. Só que não se realizam R$ 100 reais. A demanda realizada é de 80. Então 80 se transforma em consumo de fato e 20 se transforma em estoque porque ninguém quis comprar naquele momento. Entretanto, esses 20 já foram produzidos, esses R$ 20 já foi produzido em algum momento, e essa produção gerou um custo. Custo com mão de obra, custo com manutenção de máquina, custo com energia e assim por diante, impostos, tudo ali tem um custo envolvido. O empresário ele precisa arcar com esses custos. Ele não pode simplesmente deixar de pagar seus fornecedores. Então, para ele conseguir honrar seus fornecedores, o que ele faz? Ele pega empréstimos, vai ao mercado de capitais e faz a captação de empréstimos, e a partir desses empréstimos, eles financiam isso que nós chamamos de investimento em estoque. Vejam só, o investimento é definido como uma parcela da produção nacional não consumida. Esse é o primeiro conceito de investimento que vocês vão ter contato, tá? Então, o investimento é definido como uma parcela da produção nacional não consumida, ok? Então, a parcela que não foi consumida se transformou em estoque. Então, eu chamo isso de investimento em estoque. Se o investimento em estoque for igual à poupança, também teremos equilíbrio. Então veja, a poupança é um vazamento e o investimento em estoque é uma injeção. Veja bem, a poupança é uma renda que estava no fluxo circular da renda e saiu, foi para o mercado de capitais. E o investimento foi esse investimento estoque, nós estamos falando aqui, que é a retirada, a captação de empréstimos, ou seja, de capital que estava lá investido no mercado de capitais, e a reinjeção ou a injeção desse recurso no fluxo circular da renda na economia real. Tá? Então, quando esses vazamentos e essa injeção forem iguais, aí sim nós teremos um equilíbrio. Tá? Esse R2 vocês vão ver mais para frente, é um gráfico que eu coloquei mais para frente, tá? Agora, existe o caso dos empresários não quererem investir em estoque, né? Ou não investir tanto, pelo menos, né? O que eles vão fazer? Eles vão simplesmente reduzir a produção, porque quando eles forem reduzindo a produção, à medida que o consumidor for consumindo uma certa quantidade, ele vai acabar consumindo aquele estoque, né? A questão é que a redução da produção causa a redução da renda de R2 para R0 e essa R2 para R0 acaba causando uma nova redução da poupança, atingindo ali a antiga renda de equilíbrio. Bom, então tem essas duas opções. Quando o empresário ele toma a decisão de assumir o estoque, continuar produzindo a mesma quantidade e manter aquele estoque até que ele seja vendido, ele tem que captar esse recurso em algum lugar para poder honrar os seus compromissos. E isso ele faz, nós chamamos de investimento em estoque ou investimento não desejado, tá? Agora, quando ele não quer assumir o estoque, ou pelo menos não quer assumir totalmente esse custo do estoque, ele simplesmente reduz a produção, reduz a atividade produtiva e com isso ele dá vazão aí, queima, seus estoques. Além disso, a gente tem que lembrar que a redução da produção ela causa uma redução da renda e a renda causa uma redução do consumo e da poupança.
Só que é o seguinte, né? Ao considerarmos uma economia composta por bens e serviços para consumo final, que é o que nós já fizemos, e agora adicionando bens capital, nós passamos a incluir a possibilidade de existência de outro tipo de investimento que nós chamamos de investimento programado ou investimento desejado. Veja, enquanto o investimento em estoque, que nós acabamos de falar, se define pela parte da produção não consumida, por isso que ele é não desejado, né? Você não planejou ter um investimento em estoque, você planejou vender tudo, só que no meio do processo ali de venda, os consumidores decidiram não consumir aquela totalidade. Então é um investimento não desejado, não programado. Já o investimento em bens de capital, ele se define pela expectativa dos empresários em relação ao aumento da capacidade produtiva, ou seja, é o tipo de investimento que é definido pelas expectativas de futuro para o próximo período, né, do produtor. Então, se ele espera que a economia cresça, que a demanda cresça, ele vai investir em bens de capital. O que são bens de capital? São aqueles bens de máquina, estabelecimentos, enfim, que permitem, são fatores de produção, né, que não trabalham, não são trabalho, são outros fatores de produção, que permitem que a capacidade instalada da empresa ou da nação sejam ampliadas. Tá? No entanto, no caso em que os empresários realizam um investimento em bens de capital menor que a poupança, a diferença será configurada como um investimento em estoque. Né? Nesse caso, teríamos a redução da produção e da renda no período seguinte. Interessante aqui é o seguinte: poupança é um vazamento, certo? A poupança é um vazamento. E o investimento é uma injeção. Esses dois, para que nós estejamos num ponto de equilíbrio de pleno emprego, esses dois têm que estar iguais, vazamentos e injeções. Concordam? Então, poupança, portanto, tem que ser igual ao investimento. Ocorre que nós temos dois tipos de igualdades aqui. A igualdade entre SI ex ante, ou seja, antes do período que estamos planejando produzir, vender, enfim, poupar e investir, e o período ex post, né, que é o depois. Vamos pegar um exemplo para ficar mais simples. Nós estamos em 2021. Imagine que a nossa empresa está produzindo aí pensando em um investimento para 2022. Então, se nós estamos pensando em 2022, estamos pensando antes de 2022, porque ainda estamos em 21, né? Então, esse é o investimento ex ante, né? E esse investimento ex ante ele tem que ser comparado com a poupança também ex ante, ou seja, a poupança que nós almejamos fazer, nossas famílias, né? Almejamos fazer em 2022, estando ainda em 2021. E a ex post é aquela que quando nós chegarmos em 2023 e olharmos os dados de 2021, e aí sim nós veremos, né, qual de fato foi a poupança e qual de fato foi o investimento. Sempre que nós falarmos na poupança e investimento ex post, após, nós saberemos que elas são iguais, tá? Conceitualmente elas são iguais, equilibradas. Mas a ex ante não, ela vai estar sempre mudando e o que nós precisamos é que elas também sejam iguais e não só iguais entre si, mas iguais com a ex post, tá? Ó, no caso, teríamos um equilíbrio instável em que ajustes seriam feitos até que S e I ex ante e ex post se igualem, proporcionando um equilíbrio estável. Certo. Mas e a decisão de investimento? Como que ela é feita? Aqui, nessa disciplina que eu estou trabalhando com vocês, de novo, uma introdução, nós vamos considerar que esse investimento ele é totalmente autônomo, ou seja, ele não depende em nada da renda nacional, certo? Ele independe, ó, independe, tá? Lá em macro 1, vocês vão ver que de fato existe uma parte ali do investimento que também depende da renda. Mas por enquanto aqui ele independe, tá? E aí vejam, né, para fechar o fluxo circular com o vazamento, né? Então P, poupança é vazamento e aqui os investimentos são injeções. Essa setinha ela tem que possuir um valor igual a essa, senão nós teremos problemas, né?
Se a poupança for maior, nós teremos um vazamento maior que o investimento e estaremos aí no período de recessão econômica, né? De depressão, de desestímulo econômico. Outro ponto aqui é essa formulazinha, olha só. Aqui nós temos o investimento não programado, LN. Aqui o investimento programado e aqui o investimento realizado. Vejam que o investimento não programado, ou seja, os estoques, eles surgem da diferença entre aquele investimento que foi programado para ser realizado e o investimento que de fato foi realizado. Tá? Então essa subtração que vai fornecer aí o investimento em estoque. Agora, incluindo a poupança, incluindo o investimento, como seria a condição de equilíbrio? Vejam só, a renda aqui ela vai ser a soma do consumo e poupança, porque agora eu já estou considerando que a minha renda ela é dividida em consumo e em poupança. O consumo nós sabemos que já existe quando nós falamos da demanda, né? Então o consumo vai estar aqui também, ó, né? Mas e a poupança que é um vazamento? Bom, aí na poupança nós cobrirmos essa saída de dinheiro, esse vazamento de dinheiro, nós temos que incluir o investimento, certo? Então já temos as duas equações de renda e da demanda e o equilíbrio nós sabemos que é quando as duas são iguais e nós igualamos aqui. Tá? Consumo mais poupança igual a consumo mais investimento e a nossa função consumo continua sendo a mesma. Vejam aqui, nós temos de novo, né? Nosso vazamento e injeção aqui, poupança e investimento, e aqui a renda. Vejam que aqui eu tenho o investimento programado e aqui eu tenho o investimento realizado. Poupança programada e poupança realizada. Vejam que o equilíbrio instável, né, ele vai ocorrer onde? Ó, em R2. Porque aqui eu tenho poupança programada e poupança realizada, sendo que aqui a poupança realizada é igual ao investimento realizado. Vejam, aqui é o ponto de equilíbrio instável. Por que é instável? Porque somente poupança e investimento realizados são iguais, mas os programados, né, a poupança programada está aqui, enquanto que o investimento realizado está aqui. Nesse caso, o que terá que ser feito é a redução da renda. Então ela cai de R2 para 0, né? Então ela acaba atingindo aqui, ó. Na verdade a seta tem que ficar aqui. Cai aqui, tá? E aí esse ponto aqui nós temos, veja que durante toda essa reta azul, a poupança programada é igual à poupança realizada, né? Então, se eu estou caindo para cá, estou caindo dois tipos de poupança, tá? E aqui eu tenho o investimento programado, tá? Com a renda caindo, a tendência também é que essa reta caia, né? Vamos agora falar de um conceito muito interessante que é o chamado efeito multiplicador keynesiano, né? Ou efeito multiplicador do investimento. Vamos pegar esse exemplo aqui. Nós temos aqui o ponto de equilíbrio em
Nós temos aqui o ponto de equilíbrio, 100. Então, quando a renda é 100, nós temos o investimento em 10. Importante lembrar que o investimento ele é autônomo, né? Ele não depende da renda. Por isso, ele vai ser 10, ele vai estar no valor de R$10, independente do valor da renda. Veja que 90, 100, 110, o investimento continua sendo o mesmo. Agora, reparem que aqui no ponto de equilíbrio, na renda de equilíbrio, a poupança e investimento são iguais, né? Mas repare que se eu cair um pouquinho a renda, vir aqui para 90, eu terei aqui, ó, a poupança em 8 e o investimento em 10. Então aqui eu tenho essa situação aqui de expansão, né? O investimento ele é maior que a poupança, né? As expectativas dos produtores estão tão altas que eles estão querendo investir mais do que eles têm dinheiro ali de poupança para investir. A tendência é que a renda amplie aqui, tá? Ela cresça, vá para 100. Se ela tiver em 110, olha a diferença. Nós temos aqui o investimento em 10, só que a poupança está lá em cima, ó, em 12. É essa situação que nós temos, uma contração. Quer dizer, a poupança está alta, então o vazamento está alto, né? As pessoas estão consumindo menos do que quando era a renda 100. Entretanto, não estamos tendo uma injeção do mesmo montante, ou seja, o investimento está abaixo da poupança e nós temos um regime de contração econômica. Aqui nós temos a mesma relação, né? Quer dizer, só que agora, ó, repare a diferença. Nós tínhamos um investimento em 10 e por qualquer motivo que seja, os investidores, né, os produtores, aumentaram esse investimento para 11. Então, o ponto de equilíbrio ele sai de 100, renda igual a 100, e vai para 105. Olha aqui o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, poupança e o novo investimento são iguais. Repare o seguinte, que a renda ela só ampliou uma unidade monetária. Já a renda não, né? O investimento ampliou uma unidade monetária. Já a renda ampliou 5, né? Deu 5 unidades. Então, para cada R$1 de aumento do investimento, nós estamos causando um aumento na renda de R$5. É daqui que surge o chamado efeito multiplicador. Por quê? Porque isso quer dizer que o investimento pode alterar o nível de renda segundo um múltiplo de sua variação, que é o que nós chamamos de multiplicador e denominamos com K. Esse K, esse multiplicador, ele é calculado com essa formuletinha aqui, ó. 1 sobre 1 menos propensão marginal a consumir ou 1 sobre propensão marginal a poupar. Vocês vão se lembrar que a propensão marginal a poupar é igual a 1 menos propensão marginal a consumir. Por isso que nós temos essa transformação aqui, certo? Pegando o nosso exemplo, né, da aula da atividade anterior, vamos imaginar aqui a propensão marginal a consumir de 0,8 e vamos mensurar nessa nação aqui hipotética quanto seria o efeito multiplicador. 1 sobre 1 menos 0,8, 1 menos 0,8 é 0,2, 1 sobre 0,2 vai dar 5. Então, para cada R$1 investido, nós teremos um acréscimo de renda na economia de 5. Como nós podemos explicar uma geração de renda superior ao aumento do investimento? Porque a tendência é a gente pensar o seguinte, olha, aumentou R$1 de investimento, vai aumentar R$1 de renda. Aumentou 1 milhão de investimento, vai aumentar 1 milhão de renda. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque aquele montante que é investido, ele se transforma em renda. Certo? Até aqui tudo bem. Essa renda, ela é convertida ou ela está disponível para o consumo. E à medida que o consumo é realizado, ele se transforma novamente em renda, essa renda é consumida e o consumo se transforma em renda e assim por diante. Agora, é importante dizer que a propensão marginal a consumir vai operar aqui, né? Então vejam, o volume destinado ao consumo implica em aumento da demanda por bens e serviços. Então, aquele R$1 que foi ampliado ali de investimento,
ele foi transferido para alguém como renda, né? Seja renda por trabalho, renda capital, que quer que seja, e essa renda ela vai ser consumida. Dessa renda nós vamos tirar um percentual que é do consumo, e esse consumo ele está circulando na economia de que forma? Com os proprietários daquelas empresas que forneceram bens e serviços na primeira rodada. Né? Então, essas pessoas que venderam os produtos, né, elas vão também consumir. Então, elas vão pegar esse dinheiro, essa renda e vão consumir. Que percentual que elas consumem? Realmente, o percentual relativo à propensão marginal a consumir. Então, nós temos um efeito que vai se repetindo por vários momentos, né? E até que ele se torne insignificante. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Imagine a Ambev tem uma fábrica aqui em Cuiabá. Imagine, uma suposição, que ela queira aumentar aí, construir mais um armazém. Tem um armazém aqui, mas suponha que ela queira construir outro. E ela aloca para isso 100 mil unidades monetárias, 100 mil reais. Contrata uma empresa para a construção. A empresa, e aí para ficar mais fácil, esses 100 mil reais ele se refere somente à contratação da empresa, né? Qualquer outra coisa, material, imposto é por fora, tá? Então isso aqui é só para pagar a remuneração ali dos funcionários e do proprietário da empresa. Então veja que essa empresa ela vai ter pedreiro, engenheiros, pintores, eletricistas, administradores e os próprios proprietários, né? Os primeiros aqui, os funcionários, vão receber o salário e os proprietários vão receber o lucro. Então, cada um deles vai receber uma parte desses 100 mil reais conforme a sua participação na construção ali na empresa. Considerando aqui que em Cuiabá a propensão marginal a consumir é de 0,8, isso significa que desses 100 mil reais que foi distribuído entre os funcionários e os proprietários, somente 80 mil vão se transformar em consumo. Como que eu cheguei nesse valor? 100 mil vezes 0,8, que é a propensão marginal a consumir. Então, desses 80 mil, eu estou jogando na economia cuiabana por meio da compra de bens e serviços que esses funcionários e proprietários irão realizar. Então, eles compram isso da onde? Eles compram no comércio, né? Para simplificar. Compram no comércio. Os comerciantes eles vão receber esses 80 mil reais e vão consumir 80% desse valor. Por que é 80? Aqui está 80, né? Por que é 80? É o equivalente aqui da propensão marginal a consumir. Então, se você pegar 80 mil e multiplicar por 0,8, né, como está aqui, nós teremos o valor de 64 mil que será consumido na economia cuiabana. Esses 64 mil serão consumidos no comércio. Esses comerciantes vão receber esse dinheiro e vão, a partir dele, consumir 80%. E repare que vai sempre diminuindo, né? Sempre nós vamos tirando 20%. Tira 20, consome só 80, 80, 80. Isso vai diminuindo até chegar ali muito próximo, se não ao próprio zero. Tá? Mas nós não precisamos fazer esse cálculo etapa por etapa. Nós podemos utilizar e devemos utilizar o efeito multiplicador. Então, sabendo que é 0,8 a nossa propensão marginal a consumir, nós calculamos, né, como nós já fizemos, e encontraremos o efeito multiplicador de 5. Sabendo que o investimento inicial é de 100 mil vezes 5, nós temos aqui um impacto total na economia de 500 mil reais. Veja, o investimento inicial de 100 mil, que é o que nós chamamos de efeito primário, ele gerou 400 mil, que é o efeito secundário, como uma propagação daquele investimento inicial na forma de renda consumida por todas as atividades da economia cuiabana. Então vejam, a Ambev é uma empresa alimentícia de bebidas, né? Ela contratou uma empresa de construção, então tem duas áreas só, construção civil e indústria alimentícia, né? Mas esses 100 mil reais eles acabam circulando por todas as outras atividades, seja agricultura, pecuária, outras indústrias, comércio, outros serviços, setor público e assim por diante. Todo mundo ali vai ter de alguma forma tocado nesse dinheiro. Alguns setores mais, outros menos, né? Dependendo aí da sua vinculação e do seu potencial de interligação para frente e para trás, mas todos eles estarão envolvidos. Então, aquele efeito inicial de 500 mil, ele se divide em, que é o efeito total,
ele se divide em efeito primário, 100 mil, que é aquele investimento inicial, e efeito secundário, 400 mil, que é a propagação oriunda, né, ocasionada por esse investimento inicial. O ponto que vocês devem entender é que esse efeito multiplicador ele ocorre apenas no período em que o investimento foi realizado. Então, se a Ambev decidiu fazer esse investimento agora em 2021, esses 400 mil só serão propagados na economia durante 2021. Em 2022, se nós quisermos que esse volume de 400 mil reais continue circulando na economia, esse nível de renda continue circulando na economia, nós precisaremos manter esse investimento de 100 mil reais, seja pela própria Ambev, ou seja pelo conjunto da economia como um todo, mas deveremos manter esses 100 mil reais. E se isso não for mantido, né, nós teremos uma redução da produção e essa redução da produção vai nos causar a redução da renda. A redução do investimento causa uma redução da renda. Agora, se nós tivermos a manutenção desse investimento, 100 mil, e ainda um acréscimo de 50, 100, sei lá quantos mil reais em investimento, aí nós teremos um novo aumento da renda. O ponto aqui é esse. O ponto é esse que você tem que gravar. Você tem que gravar que os impactos, os efeitos do investimento, né, que são os efeitos secundários do efeito multiplicador, eles só perpetuam na economia durante o período que o investimento inicial foi realizado. Saiu desse período, o investimento tem que ser feito novamente naquele valor. Seja pela mesma empresa, seja pelo conjunto da economia, seja uma outra empresa, mas ele tem que ser mantido. Se ele for mantido, a renda continuará a mesma do ano né, anterior. Guardada todas as ressalvas, né, de que nenhuma outra variável vai mudar. Agora, se esse investimento não for mantido, se esse valor de 100 mil não for mantido, aí nós teremos uma redução da renda para o estágio inicial, de novo, né? Respeitando que as demais variáveis estão constantes. Se ao contrário, esse investimento foi mantido e ainda tivermos um acréscimo, então a renda também será acrescida. Se o multiplicador de investimento produz níveis de renda mais elevados, a dedução lógica que cada um de vocês deve estar se fazendo aí é o seguinte, que nós deveremos procurar sempre aumentar o investimento. E é sempre isso que o economista está fazendo, né? Principalmente os economistas do governo. Mas a pergunta imediatamente seguinte deve ser: como nós financiaremos esses investimentos? Deve precisar de dinheiro para investir. E aí que vem a brilhante ideia, né? Se a poupança permite que o recurso seja disponibilizado para investimento, então eu vou quebrar meu porquinho, né? Vou lá no banco conversar com o meu gerente, captar um recurso e a partir dessa poupança realizar meu investimento. Em outras palavras, para aumentar o investimento, eu poderia aumentar a poupança. Só que aí nós entramos numa coisa que nós chamamos de paradoxo da parcimônia. O paradoxo é um pensamento que contraria a lógica e a parcimônia é o ato de poupar. Então, o paradoxo da parcimônia é algo como um pensamento que contraria o próprio ato de poupar, né? O significado da poupança, o uso da poupança. Mais especificamente, a lógica nos diz que aumentando a poupança nós teremos um aumento do investimento. Entretanto, aqui que vem o paradoxo, né? A contrariedade da lógica, quando nós temos um equilíbrio abaixo do pleno emprego e nós aumentamos a poupança, o que nós estamos fazendo também é diminuindo o consumo e diminuindo um consumo que já está abaixo do pleno emprego, ou seja, já está no momento ali de taxa de desemprego positiva, né, alta. Nessa situação, o aumento da poupança acaba provocando uma formação de estoque, olha só. E a formação de estoque ela pode levar à redução da produção. A redução da produção leva a nova redução da renda e com a nova redução da renda a poupança tende a cair. Com a poupança caindo, o investimento diminui. Veja, a lógica inicial era, vou aumentar a poupança, consigo aumentar o investimento. Mas quando eu faço isso, dependendo da situação econômica, né, se eu tiver numa situação econômica ali de contração, abaixo do pleno emprego, nessa situação, se eu aumento a poupança, a situação que eu tenho é ilógica, vai contra a lógica, que é redução da produção, redução da renda e
a redução da poupança. Se a poupança reduziu, o investimento vai acabar reduzindo. Então, aquilo que começou com aumento da poupança para que o investimento se ampliasse, na verdade, acabou com uma redução do investimento. Vejam aqui, ó. Em R0, a poupança é maior que o investimento, olha lá. Né? Você tem investimento aqui e a poupança aqui. Nesse caso, a produção é reduzida, né? Tentando chegar aqui ó, na renda R1, onde o I é igual ao S, que foi o que eu falei. Para vocês. Então, até aqui nós falamos de uma economia fechada e sem governo. Vimos o equilíbrio, né, já incluindo aí no lado da demanda, consumo e investimento, no lado da renda, consumo e poupança, né? Então, essas quatro variáveis aí somadas, né, uma de cada lado, uma da poupança e outra da renda, quando elas igualadas, elas precisam encontrar o mesmo valor para que nós estejamos em equilíbrio. Ok? Na próxima aula nós ampliaremos um pouco esse modelo, incluindo o governo.